Conversa com meu povo. Perseverança. Uma das orações propostas pela Igreja durante o tempo pascal põe em nossa boca as seguintes palavras: Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. De fato, durante o tempo pascal, a Igreja nos apresenta as experiências vividas pelos primeiros cristãos com a presença do ressuscitado. Depois, as semanas que se seguiram, ela nos conduziu a refletir, com a ajuda das orações oferecidas pela liturgia, a entender melhor os sacramentos, começando pelo batismo, o batismo que nos lavou, ouvimos agora, a Eucaristia, o sangue que nos redimiu, para preparar-nos ao grande presente do ressuscitado no Pentecostes, o Espírito que os regenerou. Recentemente, tudo isso nos colocou diante da imagem do bom pastor, sabendo que o próprio Cordeiro imolado é o pastor e nos conduz às fontes da água da vida, o que se expressa de modo magnífico no Salmo 22. De fato, temos a convicção de que o Senhor é o pastor que nos conduz e por isso não nos falta coisa alguma, pois pelos prados e campinas verdejantes leva o seu rebanho a descansar, restaurando suas forças. Esta é a vocação da Assembleia de Fé que se reúne para a Palavra e para a Eucaristia, o verdadeiro repouso de cada domingo. Por causa da honra do seu nome, mesmo quando passamos por vales tenebrosos da escuridão física ou espiritual, nenhum mal precisamos temer, já que Ele está conosco com bastão e com cajado, guiando-nos no caminho mais seguro, dando-nos a segurança para superar os obstáculos sempre presentes. E no mesmo Salmo, podemos entrever o que corresponde aos sacramentos da iniciação cristã. Diz o Salmo: o Senhor nos conduz às águas repousantes, batismo, prepara a mesa da Eucaristia, onde seu cálice transborda, e o sacramento da Crisma, com o óleo do Espírito que unge nossa cabeça, como o próprio Salmo fala da unção. Com tais graças, nasce a certeza para cada cristão de que a felicidade e todo o bem hão de acompanhá-lo toda a vida e a garantia de que habitará na casa do Senhor pelos tempos infinitos. Tudo magnífico, mas é necessário encontrar as ajudas necessárias à perseverança, a fim de que não nos desviemos do caminho. O Evangelho do 5º domingo da Páscoa nos apresenta Jesus como a videira verdadeira, da qual o Pai é o agricultor. Também a Igreja, da qual somos membros vivos, é comparada a realidades do campo. A Igreja, diz o Concílio Vaticano II, é a agricultura ou o campo de Deus. Nesse campo, nasce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a reconciliação dos judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo que dá vida e fecundidade aos sarmentos, isto é, a nós que pela Igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. Algumas propostas
para a perseverança podem ser úteis para experimentarmos toda a riqueza da seiva que nos vem do tronco verdadeiro que é Cristo. Permanecei em mim, diz o Evangelho de São João, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Seja qual for a etapa de vida cristã em que cada um de nós se encontrar, comecemos por cultivar as raízes de nossa fé, as orações e ensinamentos recebidos no calor amoroso de nosso lar. É hora de recordar as expressões e os gestos mais simples que aprendemos como crianças. Certamente muitas pessoas conhecem uma adaptação da música O Meu Coração é Só de Jesus, que diz muito do que refletimos. E é assim, no tempo em que eu era criança, cantava esse canto pensando em Jesus. Agora Jesus estou vendo no irmão que sofrendo carrega a sua cruz. Eu vou com fé, o refrão, eu vou com fé viver a vida, levar amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A gente, continua a música, a gente no mundo de hoje precisa ser forte para não vacilar. Se a gente não toma cuidado, Deus fica de lado e o fracasso virá. Os homens só vivem pensando que felicidade é dinheiro na mão. Feliz é quem faz caridade e não guarda maldade no seu coração. E vai adiante. Queria sair pelo mundo gritando bem forte que existe o amor. Queria que em todo semblante se abrisse um sorriso igual a uma flor. A gente que vive brigando, que vive falando da vida que tem. A vida é um peso suave que a gente carrega do jeito que vem. Eu sinto que a vida da gente parece uma hóstia na mesa do altar, um pão repartido com todos, louvor que se oferta no dom de se dar. Irmãos e irmãs, aqui para a perseverança, oração pessoal feita com simplicidade e espontaneidade. Depois, perseverança se cultiva com a força da palavra de Deus, lida, meditada, rezada e vivida. Quem experimenta 15 minutos diários de leitura da Bíblia durante um ano, lê a Bíblia inteira. Mas não é para contar vantagem dizer que eu já li a Bíblia inteira, pois palavra acolhida transforma-se em vida e em testemunho. O espaço mais adequado para perseverar na fé é a vida de comunidade na igreja. Missa dominical, comunhão e oração com os irmãos. Um verdadeiro oásis no meio de tanta secura nos desertos da vida, tantas vezes cheios de gente. E lá na igreja, cada pessoa poderá também encontrar o espaço da reconciliação e da paz, no sacramento da penitência, o abraço da misericórdia de Deus para recomeçar sempre, pois sabemos de nossa condição de pecadores. Entretanto, a perseverança, vejam o texto do Evangelho de São João, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. A perseverança há de produzir frutos na caridade e no espírito de serviço ao próximo. Abre-se um leque imenso de possibilidades para se concretizar o amor aos irmãos. Alguém está numa crise profunda? Ajude essa pessoa a sair de si mesma.
parar de olhar permanentemente no espelho de suas eventuais vaidades e também feiuras ou defeitos, para ir ao encontro dos outros. Servindo ao próximo, com certeza, voltará à alegria de viver. Eis a experiência de Paulo, ao despedir-se de uma comunidade, deixando-lhes a responsabilidade de serem fiéis e perseverantes. E tomemos posse das mesmas exortações. Dizia Paulo: agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem o poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Irmãos e irmãs, assim seja também em nossa vida. Conversa com meu povo. Nesta recente Assembleia dos Bispos do Brasil, foi enviada uma mensagem aos cristãos católicos de todo o nosso país. E eu pensei em trazer aqui, inclusive começando a responder a uma pergunta que tinha sido colocada para eu apresentar uma resposta no dia de hoje sobre o tema principal da Assembleia dos Bispos. O tema principal era a atualização das diretrizes pastorais. E nós sentimos a necessidade de um estímulo a todos os fiéis. O que eu leio agora se dirige a você, querido irmão, querida irmã. Caríssimos padres, diáconos, consagrados e consagradas, irmãos e irmãs das comunidades católicas, unidas conosco na fé em Cristo ressuscitado. Nós, bispos católicos do Brasil, reunidos em Aparecida, no Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lembramos-nos constantemente de vocês, membros das nossas comunidades católicas, presentes nas dioceses e prelazias de todo o nosso país. Queremos, pois, dirigir-lhes estas palavras com o coração de pastores. Agradecemos a Deus a fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor do mundo, que cada um de vocês preserva e pratica com fervor, em comunhão com seus bispos, a Conferência Episcopal e o Papa Francisco, que confirma a fé a todos nós. Louvamos a Deus pela caridade que vocês vivem, por amor a Jesus e aos irmãos, em tantas situações de dor e sofrimento, no cuidado dos enfermos, dos idosos e dos mais necessitados. Agradecemos a Deus pelas inúmeras ações de fraternidade e partilha e pelo cuidado para com a vida e a família. Alegra-nos saber que vocês são animados pela esperança cristã que não decepciona e não nos deixa abater diante das dificuldades. Esta esperança se baseia na firme certeza de que Jesus ressuscitado está sempre conosco e nos dá sem reservas o Espírito Santo para a perseverança no bem. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, conforta-nos a vitalidade das comunidades que se reúnem em torno da Palavra de Deus, da Eucaristia e dos demais sacramentos. A celebração litúrgica nos edifica como comunidades de fé e oração alicerçadas em Cristo. Vemos com alegria que a nossa Igreja possui por toda parte grupos com intensa vida de oração,
os quais dão expressão concreta à sua fé e impulsionam-nos à prática da caridade. A palavra de Deus é lida, rezada e praticada de forma especial nos grupos bíblicos, na catequese e mediante a leitura orante da palavra de Deus. Temos motivos para nos alegrar com a multidão dos fiéis que participam de nossas comunidades. Mesmo assim, não podemos acomodar-nos com a ilusão da igreja cheia, pois há uma grande parte do nosso povo a ser evangelizada, que ainda não encontrou verdadeiramente com Cristo, mesmo sem saber por onde ir. Esta gente toda anseia por este encontro que transformará a sua vida. Encorajamos as pastorais, movimentos e serviços diversos a se tornarem cada vez mais missionários, indo a todos para oferecer a alegria do encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Constatamos com júbilo a riqueza de carismas, dons e serviços existentes na nossa igreja, mostrando-nos que a ação do Espírito Santo impulsiona também hoje, no coração do povo de Deus, o avanço em novas frentes de compromisso eclesial, com renovado ardor e novos métodos para realizar a grande missão da evangelização. Edifica-nos a santidade vivida por tantos irmãos e irmãs, com testemunhos heróicos de fé e caridade. O Brasil, ensinava São João Paulo II, precisa de muitos santos e santas. Quando surgiu a perseguição, os primeiros cristãos transformaram-na em oportunidade para ampliação dos horizontes missionários. Agora, diante dos sofrimentos, injustiças, incompreensões e martírios dos nossos dias, queremos encorajar todos vocês a se manterem unidos na fé, na esperança e na caridade. Os valores da nossa fé católica são preciosos, estão acima das questões partidárias e ideológicas que não devem nos dividir. Saibamos respeitar quem pensa diversamente. Devemos ouvir, dialogar sem perder nossos valores, mas abrindo o coração para acolher quem tem outras convicções. Recomendamos a todos a abertura ecumênica e a disposição para o diálogo interreligioso. Vivendo num mundo plural, desejamos dar nossa contribuição para que a sociedade se encha de genuína alegria, como aconteceu no início da pregação do Evangelho. A Igreja Católica no Brasil vive a comunhão com o sucessor de Pedro, nosso Papa Francisco, repercutindo de forma positiva e corajosa seus ensinamentos e decisões. Pedimos que todos se mantenham unidos em suas comunidades católicas, em comunhão com o seu bispo, caminhando juntos na vida e na ação eclesial. Irmãos e irmãs, procuremos participar da vida da igreja com os dons que cada um recebeu de Deus. É uma grande graça participar dos bens da fé, do amor de Deus, dos sacramentos, da palavra de Deus e da esperança, que nos orientam para a realização plena do reino de Deus. A realização da vida e da missão da igreja conta com a participação de todos os seus membros. Encorajamos a todos a se sentirem parte da igreja e a viverem a missão confiada por Jesus Cristo a todos os batizados. Para tanto, faz-se necessário implantar e fazer crescer um renovado processo de iniciação à vida cristã, assim como um cuidado e empenho no discernimento e pastoral das vocações em sua edificante diversidade. Valorizemos de forma especial a participação dos jovens em nossas comunidades.
Por outro lado, encorajamos a participação dos leigos e leigas nas responsabilidades da vida social e da vida pública em todas as suas dimensões. Não desanimemos diante das dificuldades e das cruzes da vida. Pensemos em muitos irmãos do passado e do presente que sofreram e que sofrem perseguições de todo tipo e até o martírio. Que o exemplo deles dê coragem a todos nós. Socorramos os irmãos que mais sofrem e não fiquemos insensíveis às angústias dos pobres. E vocês, queridos irmãos e irmãs, muitos de vocês, membros da igreja pela graça do batismo, que por vários motivos, muitos, têm vivido distantes, sintam-se convidados a se aproximarem de suas comunidades, nas ações litúrgicas, pastorais e missionárias. A igreja está de braços abertos para acolher a todos, na certeza de que sua vida é preciosa para Deus e disposta a lhes apresentar o caminho da alegria, da felicidade e da salvação, revelado pelo Filho de Deus. Em nossas comunidades, vocês encontrarão o sentido de sua existência e a inspiração para serem discípulos missionários de Jesus Cristo Salvador. Agradecemos a todos as orações que fazem por nós. Também rezamos por vocês todos os dias durante a Assembleia da CNBB. Enfim, chamados a sermos todos peregrinos da esperança, vivamos este ano da oração em preparação ao jubileu de 2025. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dos santos e santas padroeiros de nossas comunidades, especialmente dos que edificaram a Igreja em nossa terra de Santa Cruz, com seu serviço ao Evangelho e o testemunho da caridade, invocamos sobre todos as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, chega esta mensagem que é assinada pela presidência da CNBB, mas que expressa o pensamento de todos os bispos da Igreja Católica no Brasil. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.